Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e tem alguns desdobramentos que a gente precisa discutir, debater sobre o Grenal 429, que infelizmente nós saímos ganhando de 1-0 lá aos 31 minutos com o gol do Jean-Pierre, mas tomamos a virada, teve toda aquela celeuma do VAR e tudo mais. Mas aí nós fomos para as entrevistas coletivas e aí muitas coisas importantes foram ditas, muitas colocações um pouco mais ríspidas, mais duras, e me chamou a atenção, por exemplo, quando o Renato deixou muito claro, quando perguntado sobre o PP, se poderia o rendimento do PP estar sendo atrapalhado pela negociação, pela cabeça dele que está no Porto ou não, o Renato foi muito direto. Perguntem ao empresário do PP. O Renato deixa muito claro o descontentamento, e quando o Renato fala pelo vestiário, fala pela direção de futebol, fala até pelo presidente Romildo, com todo o crédito, o estofo que tem o Renato para poder falar sobre as coisas do Grêmio. E não é de agora, o Renato outro dia já tinha deixado muito claro que não era o momento de empresário estar dando entrevista, de empresário estar de certa forma aparecendo mais que o jogador. E o Renato detonou o PP, porque quando o Renato diz isso sobre o rendimento do PP, o Renato poderia, por exemplo, dizer o seguinte: não, o PP é um grande jogador, está sendo bem marcado, tá? Como várias vezes o Renato protege. Por que eu uso o termo Renato detonou? O Renato não fez questão de proteger, o Renato fez questão de expor. Ah, pois é, o Renato concorda quando se diz isso. Ele poderia ter protegido e ele não quis proteger, e ele deixa muito claro o descontentamento com a maneira que está sendo conduzido, principalmente pelo empresário, que é o Adriano Espadoto, empresário do PP. Vamos falar sobre isso. Tá todo mundo em casa, no sistema home office, em meio à pandemia, e aí tu acaba daqui a pouco gerando conteúdos que tu não tem noção que aquilo pode ser transformado em uma renda para ti. Quer saber como? Vai aqui no link da descrição do vídeo, clica ali e com um investimento de R$ 67,00 tu pode atingir aí resultados de mais de R$ 4.000 por mês trabalhando da tua casa, do teu computador, do teu celular. Vai aqui no link da descrição, clica ali e descobre de que maneira. Bom, essa situação do PP, eu sempre lembro o jogo do Grêmio contra o São Paulo, ainda pela semifinal da Copa do Brasil, segunda partida lá no Morumbi, quando a gente garantiu a classificação, teve ali uma grande celeuma, ali começou o grande problema. Porque o Adriano Espadoto, que é o empresário do PP, ele pegou uma foto do Grêmio desembarcando, saindo do avião, ainda lá no aeroporto de São Paulo, e ele colocou o seguinte: vai pra cima, vamos com tudo, mesmo que seja o último jogo. Moral da história, aquilo ali virou uma onda entre os torcedores começaram a printar e distribuir entre os torcedores para saber o que estava acontecendo, e em determinado momento, depois de uns 35, 40 minutos mais ou menos, o Adriano Espadoto foi lá e excluiu a postagem. Isso tinha sido postado no stories do Instagram do empresário. E aí todo mundo, espera aí, por que ele excluiu? Porque ele viu que ele não poderia ter colocado aquilo, porque ele deu um indício que era o último jogo do PP. Isso criou uma pressão desnecessária, porque todo mundo sabe que o PP, através do Adriano Espadoto, já está apalavrado, né? Tem um acordo verbal, pelo menos com o Porto, para que ele vá agora na janela de transferências do meio do ano. Todo mundo sabe, por exemplo, que o PP já tinha a palavra do presidente Romildo, que não venderia ele na janela passada em função do negócio do Cebolinha, mas que depois não prejudicaria. O Grêmio já tem um acordo, aí ele não vai nessa janela, vai na próxima. Mas, querendo ou não, tem a partir daí uma queda no rendimento do PP. E o PP vinha sendo o grande protagonista desse time do Grêmio, o jogador que, por vezes, numa jogada, ele resolvia as situações. É o cara que botava a bola embaixo do braço, como a gente diz na linguagem do futebol, e carregava o time, por vezes, nos ombros, e começou a ter uma queda de rendimento do PP, e eu não sei se é do PP, ou se é do time, ou se é do todo, só que quando o Renato vai para a coletiva perguntado sobre isso, e de novo ele manifesta esse descontentamento, dizendo, falem com o empresário, por favor, deixa muito claro que o Renato concorda sim, que a queda de rendimento do PP tem a ver com a exposição, principalmente que o empresário, o Adriano Espadoto, deu à negociação, ao encaminhamento da negociação do PP para jogar no futebol europeu. O que me chama a atenção é que o Renato sempre trata muito bem essas situações internamente. Então, quando o Renato é perguntado e o Renato diz publicamente, confirmando, primeiro, que concorda com o baixo rendimento do PP, e mais, coloca a culpa nesse baixo rendimento na exposição que o empresário deu para a negociação, automaticamente o Renato está dizendo, o PP caiu de rendimento porque o PP está com a cabeça na Europa.
Então, por favor, senhores, é uma relação natural de tudo que o Renato fez questão de expor. E eu não estou aqui criticando se o Renato fez certo ou errado. Agora, quando o Renato expõe dessa maneira, ele que por muitas vezes protege, e essa é uma virtude do Renato, esse grupo que ele tem na mão, eu questiono o Renato na questão tática, na questão, por vezes, de opções que ele faz de alguns jogadores, mas eu não posso negar que o Renato tem esse grupo de jogadores na mão. Quando o Renato vai para a entrevista coletiva, eu ia dizer rede social, mas o Renato não usa rede social. Quando ele vai para a entrevista coletiva e ele confirma essa exposição e ele põe diretamente na conta do empresário, fica muito claro que tem alguns ruídos já de comunicação. E a gente está falando do PP, que ainda é o grande protagonista desse time do Grêmio. Mas eu quero trocar essa ideia com vocês. O PP está com a cabeça na Europa, é isso que está bagunçando daqui a pouco e atrapalhando o futebol do PP, que vinha sendo um dos grandes destaques e juntamente com o restante do time teve uma queda muito grande nos últimos jogos. É sobre isso que eu quero falar contigo. Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco.